Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa programação temos a graça de recebermos o nosso bispo auxiliar Dom Tiago. Antes de passar a palavra para ele, quero dar as boas-vindas a todos vocês, aqueles que nos acompanham também pela internet. Hoje, aqui na nossa paróquia São João Batista, como tem o título dedicado a São João Batista, nós vamos celebrar amanhã, dia 24. Então, o Dom Tiago, em um primeiro momento, vai dar uma palavra para nós sobre esse tema do aborto, sobre esse tema de oração pelas crianças que foram abortadas, que serão abortadas, toda uma palavra de apoio também para a família. E depois, o Dom Tiago vai presidir a Santa Missa para nós do Sagrado Coração de Jesus. Então, vamos iniciar esse nosso primeiro momento fazendo uma oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te damos graças pelo dom da vida, te agradecemos pelo nosso padroeiro, São João Batista. Te bendizemos também pelo Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós te suplicamos, Senhor, por todos os sacerdotes, que o Senhor possa conceder a santidade. Nesse momento, Senhor, nós invocamos o Teu Espírito Santo, para que possamos escutar, para que Teu Espírito Santo também possa mover a cada um de nós pela ação provida. O Teu Espírito Santo, nós te suplicamos, Senhor, para que esteja sobretudo com Dom Tiago, que ele seja um instrumento de Ti, Senhor. Por isso nós invocamos o Teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem sentar? Então, é com grande alegria que nós recebemos o nosso bispo auxiliar, Dom Tiago, que é polonês, foi ordenado recentemente bispo, né? Está no Brasil há tantos anos, já exerceu o ministério como pároco, né? Como pároco também ele me dá algumas orientações, como padre jovem, que está aprendendo a ser coroinha ainda, né? Então, vamos receber com muita alegria, uma salva de palmas, o nosso bispo, Dom Tiago. Se quando o padre supostamente está jovem, né? Mas já muito experiente, se agora já está trabalhando tão maravilhosamente, imaginamos daqui a uns 10, 15 anos, né? Aí vai ser aqui uma coisa espetacular. Já é, na verdade, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro desta semana especial, na qual vocês já tiveram a oportunidade de falar sobre o valor da vida, tiveram a oportunidade de refletir sobre os assuntos muito importantes, né, para todos nós, como a nossa postura perante exatamente a vida, inclusive a vida que surge, a questão do acolhimento, né? Também algumas incertezas que surgem quando esta vida aparece não sendo esperada. Eu acredito que hoje, com a proposta que eu estou trazendo, nós vamos poder realmente entender melhor ainda, né, a nossa missão aqui neste mundo, como aqueles que vieram do amor de Deus para dar seu amor, para partilhar a sua vida perante os compromissos, missões às quais Deus nos convida. E não tem dúvida que mais lindas missões que nós temos é ser mãe ou ser pai. Quem já experimenta isso no dia a dia sabe muito bem.
Não é tão fácil, né? Eu acho que vocês sabem até melhor do que nós padres aqui no dia a dia o que isso significa. Mas também, por outro lado, o que vocês experimentam como um retorno, com certeza traz uma satisfação para o coração de cada um de vocês. Quem que não tem mãe ou pai? Surgem tanto dentro do matrimônio que já de repente tem seus filhos e pensa, está suficiente. Às vezes surge fruto de uma irresponsabilidade. Juventude tantas vezes se perde, brinca com as coisas que não são brinquedos. E também até pode surgir como um fruto de uma violência. E nós, em todos esses momentos, nós precisamos olhar em primeiro lugar aquela pessoa que é mais frágil, que é exatamente a criança. Porque em todos estes casos, inclusive o último que eu falei, ainda se trata de alguém que é conhecido, que tem os defensores, que tem a lei que o defende diretamente. A parte mais frágil é esta criança que surge e é vista muitas das vezes como um tipo de ameaça, um tipo de problema, alguém ou pior, alguma coisa que veio para nos atrapalhar. E nós entendemos muito bem que nós precisamos ver nesta nova vida realmente a proposta do próprio Deus. Ele, claro, não convida ninguém para este mundo através, até vou usar este exemplo mais extremo. Ele não quer convidar alguém para esta vida através de uma violência. Mas se isso acontece, será que esta criança, ela merece ser condenada à pena da morte? Será que naquele momento não temos outras opções que poderiam trazer esta vida para este mundo, dar sustento, mas talvez não pelas mãos da mãe que talvez no momento não pode se encontrar, vamos dizer, disposta a acolher seu filho. Eu percebi um drama na minha visão que acontece e que envolve, em certa maneira, muitas pessoas aqui, inclusive no Brasil. Por um lado, uma fila enorme, eu conheço pessoas que estão na fila enorme, aguardando a adoção, para poder realmente receber um filho, porque o amor já amam a possibilidade de ter um filho. O filho ainda não veio, tempo passa, e aí o que podemos fazer? Então, podemos acolher uma criança que exatamente não tem pai e mãe. Então, eu digo, existe filha, talvez alguém de vocês já conhece isso, se não, procurem, pesquisem. Muita gente está aguardando essa possibilidade de acolher um filho, dar todo o amor, dar todas as condições. É um lado. E por outro lado, incentivo para matar uma criança assim. Por quê? Porque ela apareceu não sendo esperada. Conheci algumas semanas atrás um projeto, eu não acreditei, né, se é possível. Talvez eu tenha uma visão distorcida daquilo que tantas vezes promove o Ministério Público. Talvez eu peço desculpa se alguém aqui poderia se sentir tocado, porque de repente eu estou falando uma coisa que não corresponde com exatamente a realidade. Mas aquelas experiências nesta questão que eu já tive, elas não são muito positivas. E eu conheci um projeto lá do Nordeste, onde o Ministério Público está apoiando, coordenando um grupo dos voluntários chamados
anjos da adoção. O objetivo deste grupo é exatamente procurar ajuda para aqueles que se encontram exatamente nestes dois lados que eu acabei de falar. Por um lado, pessoas que querem adotar, por outro lado, pessoas que exatamente têm um filho que eles sabem que não pode vir naquele momento por alguns motivos muito graves. Ou então, porque simplesmente a jovem não vai perder naquele momento a juventude. Pais pensam de repente assim. E este grupo está exatamente coordenando este encontro, esses dois lados, trazendo uma solução muito concreta. Mas eu saio um pouco do tema, porque o tema próprio é exatamente a adoção espiritual. Quando nós nos disponibilizamos a sermos pais e mães espirituais, nós queremos, através da nossa oração, acolher uma criança que só Deus conhece onde ela está, a criança que corre o risco de ser abortada. Este projeto, ele surgiu como fruto das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Em certa maneira, ela apontava a necessidade da oração, do terço. Existem também, claro, aquelas situações onde nós entendemos que o ser humano ofende gravemente a Deus. E Nossa Senhora de Fátima, ela falava sobre a necessidade de fazer penitência, buscar aquilo que possa agradar o coração de Deus. E exatamente surge esta proposta da adoção espiritual, né? Pode passar mais um. Então, nós estamos propondo para que a pessoa que abre coração a esta campanha possa se tornar a mãe ou pai espiritual. Eu toco muito nessa questão, porque não é apenas a ideia de fazer oração na intenção de uma criança. Não é só fazer oração. É abraçar esta ideia, mas com amor paterno, com amor materno. Eu quero cuidar desta vida através da minha oração, como mãe cuida do seu filho, como pai cuida. Não existe boa opção chamada aborto. É sempre, nesta situação, saem vítimas de uma experiência dessa. A própria criança perde a vida. A mãe carrega todas as consequências do aborto, basta pesquisar quais são as consequências físicas, psicológicas. Se ela se lidar com isso assim na tranquilidade, dizer, não, eu fiz, passou tranquilo. Então nós rezamos na intenção dessas mães para que elas possam abraçar esta vida, pensando ou acolher elas na realidade na qual elas se encontram, ou então para que pensem de realmente encaminhar essa criança para uma adoção, onde ela vai ser acolhida com muito amor por alguém. E claro, também nós estamos rezando na intenção das famílias, porque compreendemos que as famílias dão apoio necessário para a criança, para a mãe dela. Sem apoio da família a coisa não acontece. Então, alguém pode perguntar, como então eu posso adotar espiritualmente uma criança, né? Rezando por uma criança todo dia, durante 9 meses. É o tempo de gestação, 9 meses. É necessário conhecer uma mulher grávida ou criança para iniciar a adoção? Não. Somente Deus sabe e nós sabemos os números assustadores dos abortos no mundo. Nós sabemos que a nossa oração ela vai abraçar exatamente uma necessidade que é real, que existe. Por quantas crianças podemos rezar? Uma de cada vez. A adoção pode ser renovada a cada 9 meses. Ou seja,
E eu acolho desta maneira uma criança, rezo por ela 9 meses, assim transmitindo meu amor paternal, maternal, e depois, se a experiência foi boa, aí eu só escuto bons retornos, aí eu posso, de novo, mais uma vez, acolher uma outra criança que só Deus conhece, né? Quais são então as orações que nós podemos fazer? Vocês receberam essa carteirinha? Então, dá uma olhadinha lá, né? Temos aqui uma oração que dá o início da adoção espiritual. Maria Virgem Santíssima, Mãe de Deus, lá em cima, lá do direito. Esta oração, hoje, durante a missa, no final, quem de vocês gostaria de abraçar esta adoção espiritual, vai fazer comigo, né? Aonde nós, pela intercessão de Nossa Senhora e todos os anjos e santos, pedimos a força para este nosso propósito, né? E depois o compromisso diário. Aí embaixo temos exatamente o que vocês encontram na carteirinha também, compromisso diário. Rezar uma dezena de terço. É Pai Nosso, 10 Ave Marias. Mas eu já faço o texto diariamente. Muito bom, ofereça uma dezena, pode ser a última. Eu vou, através desta dezena, transmitir meu amor. Eu vou rezar agora. Essa dezena na intenção do meu filho espiritual. A dezena e rezar também esta oração. Senhor Jesus, para a intercessão de Maria, que também temos nessa carteirinha física, né? E colocamos também terceiro ponto, que alguém pode acrescentar espontaneamente também algum esforço espiritual. Pode ser alguma penitência, pode ser algum propósito de fazer algum bem, enfim, tudo que possa depois beneficiar espiritualmente nosso filho espiritual. E nós estamos levando este projeto para vários lugares, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas também tivemos a oportunidade de ir para outros lugares aqui, principalmente dentro do Grande Brasil, né? Muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a adoção espiritual, com a minha explicação junto com a equipe da adoção espiritual, também Instituto Reset, não sei se alguém de vocês acorda na madrugada para rezar o terço, também abraçou com todo amor essa proposta. Todo dia uma dezena é dedicada na intenção exatamente do filho espiritual e é rezada esta oração também. Enfim, é uma proposta que nós acreditamos, e elas falaram como essa adoção espiritual traz alívio. Uma me falou assim, e eu rezo com muito amor, com muita doação. Por exemplo, histórias verdadeiras onde as pessoas que fugiram, escaparam do aborto, se tornaram pessoas até conhecidas, famosas. Também temos oração do terço mensal, através das nossas redes, realizamos lives, temos momentos da Santa Missa, onde também é promovida a adoção espiritual. E temos também um acompanhante virtual da adoção espiritual. Ele já funciona muito bem no sistema Android, nosso celular. iOS ainda não está em português, mas me prometeram até o fim deste mês já sair. E é uma coisa muito boa, porque nele eu já encontro tudo. Primeiro, aplicativo, nós sabemos, consegue nos mandar notificações todos os dias naquele horário, para eu não esquecer, 9 horas da noite, ele manda mensagem, não esqueça de rezar por mim, né? Temos também, então vamos aqui ver, assim que apareça este aplicativo, né? Tem não apenas uma foto, mas uma animação, exatamente uma criança que, através deste desenho, é mostrado o estado do desenvolvimento desta criança.
né? Então temos lá a oração diária, em vez de carteirinha, nós temos exatamente já oração pronta. Depois nós temos meditações do mistério de texto, que posso fazer isso também. Depois nós temos mensagem diária. Essa criança, como se fosse, manda diariamente uma mensagem para você que é mãe, que é pai espiritual, falando sobre seu desenvolvimento, agradecendo por este gesto de amor. Tem ultrassom que acompanha o desenvolvimento desde primeiros momentos onde é possível fazer ultrassonografia, então mostra o estado do desenvolvimento de criança com exatamente as fotos autênticas. E até tem o batimento cardíaco de uma criança conforme exatamente no percorrer da gravidez. No início mais rapidinho, depois ele diminui, tem exatamente uma experiência até sonora. Então, eu convido a todos vocês exatamente aquilo que é a nossa adoção espiritual, né? Aqui, pode passar mais um. Só para terminar, nós temos aqui muitos números. É até difícil falar. Até agora, neste ano, 2022, estamos na metade do ano, né? Já foram cometidos mais do que 18 ou 19 milhões de abortos no mundo. Dados oficiais da OMS. Até no slide alguém comparou isso com mortes pelo Covid. 6 milhões desde o início do ano 2020. E só este ano, se calcular bem, outro dia foi feito este cálculo, já seria em volta de 105 milhões de abortos nesse mesmo período do Covid. Por que isso é comparado? É porque nós entendemos o drama desta pandemia. Nós entendemos que realmente muitas vidas foram ceifadas, né? Isso tocou a tantas famílias. Por quê? É porque veio a falecer alguém que nós conhecemos. Isso traz para nós um retorno mais forte. Mas nós não podemos ter uma consciência que no um lado reconhece a morte como tragédia, no outro lado como se fosse nada, né? Então é um incentivo para a gente também pensar sobre isso. Então, e aqui temos ainda as redes sociais, também vocês nessa carteirinha vão encontrar tudo o que precisa. Então, este é meu convite de coração a cada um de vocês. Pensem daqui a pouquinho, e aí durante a Santa Missa no final, quem quiser, quem tem esse coração aberto a esta proposta, eu vou abençoar para esta nova missão de ser mãe, de ser pai espiritual. Muito obrigado. Então nós agradecemos as palavras do Dom Tiago por essa iniciativa tão bela, Provida, de rezar, né? Nós estamos acompanhando essa semana também tão difícil, as notícias de pessoas que querem, né, o aborto, querem assassinar. E nós somos chamados já agora, à prática, a rezar por uma criança, né, de 11 anos que está sendo ameaçada pela mãe, né? Isso é um caso que está sendo exposto. Mas imagina vocês, quantas milhões, milhares de pessoas serão abortadas hoje, né? Então, cabe a nós rezarmos, irmãos, né? Então, muito obrigado, Dom Tiago, por essa iniciativa, né, do Espírito Santo ter iluminado o Senhor, né, e de levar esse projeto também a outros lugares, né? Se Deus quiser, a nossa paróquia São João Batista, Provida, com certeza vamos também, junto com o Senhor, rezarmos por esse projeto também, rezarmos por as crianças que foram abortadas, que serão abortadas pela mãe e pela família. Então agora vamos dar uma pequena pausa e já Dom Tiago vai presidir
a Santa Missa para nós. Como eu disse, hoje nós iremos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Então, no espírito de oração, permaneçam aqui na igreja, né, vamos rezando também e já vamos iniciar a Santa Missa.